A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Vamos para mais uma palavra, do nosso Pai, entender um pouquinho mais das Escrituras Sagradas. Temos que ser gratos a Deus em tudo. Temos que ser gratos a Deus em tudo e a todo milésimo de segundo nós temos que ser gratos a Deus. Hoje eu vou estar falando de algumas bênçãos que eu quero destacar aqui, que sejamos gratos a Ele constantemente. Como eu já disse, temos que ser gratos o tempo todo. A Bíblia nos mostra que a maior prova de amor que Deus poderia dar ao ser humano foi entregar a vida do próprio Filho, para que aqueles que acreditassem nele pudessem ser libertos do pecado e recebessem a salvação. Se não fosse por esse sacrifício, todos nós estaríamos condenados a passar a eternidade ao lado de Satanás no inferno. Misericórdia, né? E o amor de Deus também é revelado de outras formas. O problema é que nós, na maioria das vezes, não conseguimos reconhecê-las. E isso não é nenhuma novidade. Se analisarmos alguns livros do Antigo Testamento, veremos que uma das coisas que mais irritava a Deus era a memória curta dos israelitas. Isso também nos afeta hoje. Às vezes a gente esquece de agradecer a Deus por alguma coisa, talvez a gente ache que é tão simples, mas temos que ser grato a Ele em tudo. Logo depois que passava a tribulação, acabava eles se esquecendo do livramento e das bênçãos que o Senhor havia derramado sobre eles e voltavam a levar uma vida de desobediência. Não podemos ser assim, ter essa memória curta e ser desobediente a Deus como os israelitas faziam naquela época. A ira de Deus, por causa da ingratidão do povo, foi tão grande que ele disse através do profeta Isaías, que está em Oséias 13, 4, 7, 9, que diz: Eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador, senão a mim. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como um leão, como um leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Você foi destruído, ó Israel, porque estava contra mim, contra o seu ajudador. Então vamos ter essa passagem em mente, que Deus, como fala, que esqueceu do povo, porque eles esqueciam, só lembravam de Deus quando estavam com as coisas boas. Nós não podemos ser assim, por isso eu estou destacando algumas bênçãos aqui, que nós temos que estar sempre sendo grato a Deus. Como eu já disse, em todos os momentos temos que ser grato a Deus por tudo. Até na hora de uma tribulação, nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele tem um propósito em cima de tudo isso. Isso mostra que Deus espera de nós mais do que obediência. Ele espera que sejamos gratos por todas as bênçãos que Ele nos dá diariamente. Por isso, nessa mensagem, eu vou trazer, como eu já falei, algumas bênçãos do Senhor no seu dia a dia, que você não pode esquecer de agradecer. Vou falar agora primeiro aqui sobre o alimento, Isso é fundamental na nossa vida. Você já parou para refletir sobre a importância dos alimentos na nossa vida? É simples. Pense em um momento em que você sentiu muita fome. Até raciocinar ficava difícil, não é mesmo? Basta algumas poucas horas sem comer para o nosso corpo ficar frágil, fraco. Nós precisamos da comida para viver, pensar e ficar bem. E quem coloca o pão na nossa mesa todos os dias para suprir a nossa necessidade é o Senhor. Veja o que está escrito em Gênesis 1, 29 e 30, que diz: Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem
em toda a terra, produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as árvores do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, você vê que na palavra de Deus já nos mostra tudo isso. Por isso, meu irmão, diante de um mundo cheio de injustiça, onde muitos morrem por causa da fome, agradeça ao Senhor todos os dias pela comida que alimenta você e sua família. E temos que ser grato a Deus o tempo todo. Nosso trabalho é outro ponto que eu quero destacar aqui. Se você tem um emprego hoje, agradeça ao Senhor, pois Ele quem abriu essa porta para você. Pode até ser que você não tenha o emprego dos seus sonhos, mas antes de reclamar, pense aquela quantidade, quem sabe, muita gente, mas não vou falar milhões, mas muita gente que está desempregado, que levanta todas as manhãs sem a certeza de que conseguirão encontrar uma forma de cuidar das necessidades básicas da nossa família. Como eu falei, do alimento é uma necessidade básica, às vezes as pessoas não têm nem condições disso. Isso é muito pior do que você estar num emprego e às vezes você reclamar. Só quem já ficou desempregado um dia sabe o quanto essa situação é difícil. Então agradeça a Deus todos os dias por ter a oportunidade de trabalhar. Ore pela empresa que você atua, ore pelos amigos e famílias que dependem dessa empresa e peça para que Deus te motive a dar o seu melhor. Se motive, seja exemplo para os colegas, semeie coisas boas dentro do seu local de trabalho. E eu tenho certeza disso, que Deus irá te honrar. A Escritura Sagrada diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus problemas serão bem-sucedidos. Outro ponto que eu destaco aqui seria nossa família. Existem milhões de pessoas neste mundo que vivem solitárias, abandonadas e esquecidas. Pessoas que olham para o lado e não têm a quem recorrer diante de um momento de dor ou angústia. Então, se você tem uma família ao seu lado, dê graças a Deus por isso, porque você tem um grande tesouro em suas mãos. Eu sei que as pessoas não são perfeitas e que toda família tem seus problemas. Isso é normal entre as famílias, tem um limite, né? Mas mesmo assim, ela é o pilar da nossa existência e nos traz o conforto de que não estamos sozinhos. Então temos que cuidar dessas pessoas e amá-las, independente das diferenças que possam existir. Se fizermos isso, também estamos reconhecendo essa bênção do Senhor em nossa vida. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 5,8 que diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então veja que a família é um ponto fundamental nas nossas vidas. Nós temos que estar sempre agradecendo, apesar de algumas divergências que surgem, mas temos que ser sempre gratos a Deus por isso. E outro ponto, a esperança da vida eterna. Esse é o que eu quero destacar também, né? Nós temos que ser gratos a Deus por tudo isso. Como disse no início dessa mensagem, a maior bênção que Deus poderia derramar sobre a nossa vida é a salvação, através da morte e ressurreição de Jesus. Graças a esse sacrifício tão grande, nós podemos ter a certeza de que em Cristo temos vida em abundância e o mais importante, a salvação. Antes da vinda de Jesus, todos nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, e nossos destinos seria o pior possível, o inferno.
Mas Jesus pagou essa conta por nós. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E isso é maravilhoso. Por isso devemos seguir o conselho de Paulo que diz, em Hebreus 12, 28, que diz: já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Reverência e temor. Meu irmão, nunca se esqueça disso. Nós não merecíamos nada, nada, a não ser a condenação ao inferno. É o que eu sempre falo. Nós somos ingratos a Deus por tudo que Ele nos faz. Mas vamos mudar esse modo. Mas através de Jesus temos tudo o que precisamos e muito mais. Por isso, todos os dias devemos dizer: obrigado, meu Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que tem feito por nós. Então eu deixo essa mensagem hoje. Vamos refletir sobre isso, mas eu volto a dizer: temos que ser gratos a Deus em todo o milésimo de segundo. O milésimo de segundo. Vou detalhar bem isso, porque Deus é maravilhoso. Deus é justo. Deus é amor. Ok? Então, pense bem sobre isso.